Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Henrique Amaral com você aqui na Ubra TV, até rimou, né? Então é muito gostoso, muito delicioso a gente poder conversar todas as quartas-feiras ao vivo, transmitindo ali, né, no canal 48 aí do canal aberto e também pelo Facebook, né? Facebook/Ubra TV, você consegue assistir em qualquer lugar. Temos pessoas assistindo aqui de toda parte, né, do Brasil inteiro e de fora do Brasil também acompanhando o nosso programa. Então, sempre é uma alegria, sejam bem-vindos e hoje o assunto é muito especial, é um assunto polêmico, é um assunto que gera muito debate, desavença, descrença e até deboche muitas vezes, né, de um assunto que para mim é muito sério, que é a vida extraterrestre. A grande questão, a grande pergunta, um dos grandes mistérios da humanidade, existe vida fora, vida inteligente, né, fora do planeta Terra? Né? Porque a resposta até parece meio óbvia, porque nós temos aí trilhões de estrelas espalhadas pelo universo. É meio esquisito a gente achar, né, que só nós é que somos os donos de todo esse território. Então, e muitos debates são travados, né? Muitas coisas são trazidas, muitas são ocultadas. E hoje nós vamos ter um debate sobre esse assunto. Ufologia. Existem vários tipos de ufologia. Vamos entender melhor como é que é toda essa questão que é tão debatida, mas que ao mesmo tempo parece que ela é um pouco marginalizada na nossa sociedade. Já que aqui a gente fala de todos os assuntos, hoje é o dia de falar sobre vida extraterrestre. E eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que é o Carlos Odoni. Boa noite, Carlos. Boa noite, Henrique. Então o Carlos, ele coordena alguns grupos, aqui ele já vai explicar o que são esses grupos, né, que ele sabe bem direitinho o que é, né, claro. E também ele é consultor especial da revista UFO, né, e escreve a revista, né, e apoia a revista lá. Então ele vai explicar, ele vai conversar comigo, vou perguntar algumas coisas para ele e vou tentar entender melhor o que é esse assunto. Então agora sim, Carlos, boa noite. Boa noite, Henrique, boa noite aos telespectadores. É um prazer para mim, é uma satisfação se falar deste assunto tão instigante, tão fascinante que é a ufologia, que trata do estudo e a pesquisa não só de objetos voadores não identificados, mas todas as suas manifestações e repercussões para com a humanidade. Na realidade, quando tu faz a colocação de que o assunto realmente é polêmico, ele é polêmico, mas ao mesmo tempo eu diria que ele é extremamente importante para todos nós e tem uma relação muito direta com a humanidade terrestre. Agradeço então pela oportunidade e fico à disposição para a gente conversar sobre ufologia, sobre o fenômeno UFO. Muito obrigado, estou honrado com a sua visita ao nosso programa, né? Mas primeiro me diz o que é Gaidu. Gaidu. O grupo Gaidu é um grupo que foi fundado em 2009 aqui em Porto Alegre. Grupo Aldebaran de investigações e debates ufológicos. Quer dizer, o grupo se caracteriza por ser onde nós temos um espaço para debater tudo que é investigado em termos de ufologia. Uhum. Principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E o Gaidu é um dos fundadores do movimento gaúcho de ufologia, o MGU. O MGU tem como dois dos principais objetivos divulgar a ufologia no território gaúcho e possibilitar um grande intercâmbio entre grupos ufológicos e ufólogos independentes no estado. Ou seja, nós estamos sacudindo, nós estamos, como diz o próprio nome, movimentando a ufologia no estado do Rio Grande do Sul, que por um bom período de tempo estava, digamos, estagnada, porque os velhos ufólogos já não tinham mais a condição física, principalmente para poder participar de vigílias e pesquisas de campo. Então, por um bom período, a ufologia do Rio Grande do Sul, que é uma das ufologias mais importantes no cenário nacional, precisava realmente de uma agitação, de um movimento. Então o movimento tem hoje essa oportunidade, possibilita
para que ufólogos de todo o estado, grupos ufológicos, possam manter contato. E nós fazemos uma grande discussão em cima desse complexo fenômeno UFO. Então vamos falar do fenômeno, né? Então, em primeiro lugar, assim, né? Existem, não sei se eu conheço pelo menos, né, dois segmentos da ufologia, né? Que seria a ufologia científica e uma ufologia mais espiritualista. Qual a diferença entre elas? Que papo é esse? A pergunta é muito interessante, porque na realidade a ufologia é uma só. Existem correntes ufológicas, existem ufólogos científicos, né? Ufólogos mais dedicados ao estudo do fenômeno ligado ou que está sendo confirmado pela ciência. Respeitam única e exclusivamente o que tem uma comprovação científica. Nós temos também uma corrente de ufólogos filosóficos, né, que buscam explicações do porquê estamos aqui, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, que relação nós temos com outras inteligências cósmicas. São questões que todos nós nos perguntamos, né? Todos nós já paramos para pensar a respeito disso. Existem os ufólogos holísticos, que são aqueles que abordam a ufologia de cabo a rabo, eu diria assim. Ou seja, do aspecto mais científico para o aspecto mais espiritualista, até mais místico, que também tem a sua participação na fenomenologia ufológica. Existem também os ufólogos espiritualistas, que aí ligam o fenômeno com toda uma espiritualidade presente no fenômeno, mas principalmente também linkando com o espiritismo. Mas não o espiritismo como religião, o espiritismo como ciência. Tá? E a outra extremidade desse leque, desse vasto leque, que são os ufólogos místicos, esotéricos, que aí realmente tratam o fenômeno e não são muito reconhecidos pela comunidade ufológica, diga-se de passagem, porque tratam o fenômeno de uma forma muito, como diz, mística, né? Uma forma assim de que eles estão aqui se aproximando para nos salvar. Como se nós não tivéssemos a capacidade de dirigir a nossa vida, eu diria, rumo a uma evolução espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando em religiosidade. Eu estou falando em espiritualidade e cientificidade conectadas e muito bem conectadas entre si. Bom, tinha mais correntes do que eu pensava. Agora tem o ufólogo holístico, místico, espiritualista. Isso que eu falei das principais. Deve ter muitos outros. É uma ciência muito vasta, né? Mas vamos começar com o mais simples, né? Porque muitas pessoas nem sequer acreditam ou nem sequer param para pensar nisso. Então, estão tão ocupadas com seus afazeres que nem pensam, né? O que está fazendo aqui, qual a minha ligação com o todo, com o universo, né? Mas me parece, né, que tem surgido cada vez mais casos de avistamento e até um reconhecimento agora oficial da Marinha Americana de que existem objetos não identificados voando no nosso espaço, que são até perseguidos pelos aviões. Também, né, já se sabe que todo mundo conhece um piloto que já viu e tem muito. Então, quer dizer, se fala nos cantos, nas margens. Por que esse assunto não vem à tona de uma forma mais específica, mais palpável? Muito bem. Os avistamentos que estão ocorrendo cada vez em maior número, na realidade, principalmente hoje, nós temos que ter muito cuidado quando vai se fazer uma análise do que está sendo observado, do que está sendo visto, fotografado, filmado, porque na realidade a tecnologia que nós conhecemos está muito longe da tecnologia que hoje existe no planeta e que é secretada, que nós desconhecemos. Então, muitas coisas que são observadas nos nossos céus, na realidade é uma tecnologia terrestre. Eu diria terrestre, mas com o conhecimento passado por seres que não têm o seu processo evolutivo hoje em desenvolvimento no planeta Terra. Por que eu digo isso? Porque
nós estamos terrestres. Nós não somos terrestres. A nossa origem é desconhecida por nós. Alguns conhecem um pouco, né, em função de um preparo maior, de um estudo e pesquisa de vidas passadas. Mas vidas passadas, muitas vezes, aqui no planeta. Agora, antes de vir para cá, provavelmente nós tenhamos um grande currículo, né, um mega currículo, passando por outros orbes. Né? Então, nós estamos terrestres. E aqueles que nos visitam, eu diria que situacionalmente são considerados extraterrestres. Porém, podem já ter feito um estágio aqui pelo planeta. Né? Então, a gente tem, eu digo, e retomo a questão dos avistamentos, como algo que tem que ter um pouco de cuidado hoje. Embora analistas, e nós temos grandes analistas no Brasil e no próprio estado do Rio Grande do Sul, que observam todos os detalhes para que a gente possa selecionar e retirar qualquer outra possibilidade real, uma possibilidade explicável em termos de fenômeno terrestre. Tá? Carlos, eu vou te interromper um pouquinho, né? Porque desculpa. A gente... Então, assim, né? Se eu estou entendendo, né? Existem muitos avistamentos, mas também a gente tem muito mais tecnologia para filmar, né? Nós temos muito mais câmeras espalhadas por aí. Em todo celular tem uma câmera que a gente não tinha antes. Né? E o que tu está me dizendo, se eu estou entendendo, é que tem muita bobagem por aí também. Mas tem tecnologias que eu disse que não foram divulgadas ainda. Mas que são nossas mesmas. O que nós conhecemos hoje, o celular, né? Principalmente o celular ou o computador, são tecnologias já conhecidas há muito tempo, antes de serem divulgadas para a humanidade. Para a massa também. Então imagine o que deve ter em termos de tecnologia, e essa tecnologia não aconteceu, e não sem subestimar a raça humana, mas provavelmente ela tenha uma origem de fora da Terra. Por uma questão de acordos, por uma questão de negociação, que a gente pode falar também muito a respeito. Então, existe essa tecnologia, só que nós não conhecemos. E ela pode estar se manifestando lá em cima. E eu achar que aquilo que eu estou vendo é um extraterrestre. Perfeito. Bom, nós vamos ter que ir para o comercial agora, né? Mas vocês estão vendo que o assunto está começando a ficar complexo, né? Então, aquilo que a gente achava que era só uma luzinha no céu, pode ter muito mais coisas por trás disso do que a gente possa imaginar, segundo o nosso querido Carlos, que aqui está. Fique aí, não sai daí, que a gente volta já no próximo bloco para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é muito interessante. Até mais. Voltamos aqui, nosso intervalo é mega rápido. Então estamos aqui com o Carlos conversando sobre ufologia, vida extraterrestre. Ele estava colocando, eu perguntei para ele, né, sobre os avistamentos. E ele está nos explicando que existem muitos avistamentos e que alguns até são de tecnologias terrestres ainda desconhecidas por nós, meros mortais, né, que fazemos parte da massa dentro de uma matrix que é o nosso planeta, né? Então, voltando aqui ao Carlos, né? Então, Carlos, mas porque na verdade eu acho que teve muitos avistamentos também, né? Lá depois da Segunda Guerra teve muitos avistamentos, né? Também. Por que houve tantos avistamentos? Eu sei que agora tem, que agora, né, nem sempre é extraterrestre, é terrestre mesmo, né? Tem muita bobagem também sendo filmada, as pessoas colocam aqueles vídeos com efeitos especiais no YouTube para chamar atenção e ganhar likes, ganhar curtidas, né? E fazer dinheiro, fazer dinheiro com anúncio. Muita montagem. Isso é uma pena porque atrapalha o estudo, que é um estudo sério. Diga-se passar, montagem de qualidade. De qualidade. De forma tal que isso parece muito real. Né, que confunde os analistas, né? Mas também houve muitos avistamentos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por que né, muito avistamento nos Estados Unidos, na China, em toda parte, né? Por que teve tanto avistamento naquela época? Naquela época, eu diria que em alguns pontos do planeta a incidência é maior ainda, e já vou dizer por quê.
Bem, um conflito de dimensão mundial, no meu caso de uma guerra como nós tivemos, a primeira, principalmente a Segunda Grande Guerra, é evidente que há uma preocupação de civilizações que nos acompanham e que tem a preocupação de que o homem não vá destruir o seu habitat natural, né? Então, e com isso, por um efeito dominó, isso vai repercutir no nosso sistema solar e também em outros sistemas estelares e numa boa parte da própria galáxia, né? Porque uma destruição de um planeta, isso acarretaria também uma influência muito grande nos planetas do nosso sistema solar mais próximos da Terra, né? E uma destruição de um planeta maravilhoso, de um dos planetas mais lindos da nossa galáxia, segundo os indianos, os estudos, né, dos Vedas. Está entre os 9 planetas mais lindos em termos de beleza, em termos de natureza. Então, imaginem uma guerra em nível mundial, já com a bomba atômica fermentando, com capacidade de destruir uma boa parte do planeta, hoje com a capacidade de destruir 40 vezes o planeta Terra. Então, tem que haver uma preocupação. Então, essas visitas, elas foram aumentando a partir do momento em que o homem já tinha a condição de se autodestruir com uma bomba atômica. Uhum. Então, nós temos vários relatos, né, de bases nucleares de que há digamos, uma supervisão por parte de seres situacionais, né, que têm o seu desenvolvimento em outros orbes, mas que nos acompanham, para que, inclusive, houve desativação de ogivas nucleares, já que nós nos aproximamos várias vezes do apertar do botão e de, quem sabe, o início de uma terceira grande guerra mundial. Então, é natural que, e por uma preocupação, digamos assim, de uma confederação maior, que nós estejamos sendo vigiados. E, embora haja uma lei das mais importantes leis cósmicas, que é a de não intervenção, ela tem limites, porque nós poderíamos estar destruindo o planeta. Bom, Carlos, até para o pessoal que está em casa entender também, né? Tá ficando complexo esse nosso assunto. Porque eu estava falando de avistamento, eu estava numa visão bem humilde, né? E tu está me dizendo que nós somos vigiados, que nós somos acompanhados e que existe uma confederação maior. Né? Talvez para quem esteja em casa isso seja um pouco complexo, né? Mas, então, segundo o teu ponto de vista, nós já estamos, nós sempre fomos, ou sempre estaremos, estamos fazendo parte de uma comunidade maior. Mas então eu pergunto, por que nós não sabemos disso? Por que eles não vêm e chegam assim, olha, nós estamos aqui, nós estamos numa grande confederação, né, eles têm vários planetas, estão sendo olhados, observados, cuidados, né, pesquisados, muitas vezes com as abduções, né, as famosas abduções. Por que eles não se apresentam de uma vez, acabam com essa lenga-lenga? Muito bem. Henrique, eu diria assim, um ufólogo, e eu estou me manifestando aqui, representando a revista UFO também, além do Gaidu e do Movimento Gaúcho de Ufologia, MGU, represento aqui como consultor especial da revista UFO, e aqui eu estou trazendo a última edição da UFO. Embora seja consultor especial, recomendo a todos, porque a edição da revista é uma revista de primeiro mundo e talvez uma das revistas hoje mais importantes e das mais antigas no planeta. E com uma gama de informações das mais importantes, principalmente quem quer entrar nesta caminhada da pesquisa ufológica. Muito bem. Um ufólogo, ele se prende
há algumas fontes de pesquisa. Quais são as fontes que o ufólogo deve estar atento até para poder realmente levar adiante as suas pesquisas e divulgar a fenomenologia? Primeiro, os avistamentos, como nós já comentamos aqui. Segundo, o fenômeno de abdução. Ou seja, são vários os relatos de pontos diferentes do planeta que falam a respeito de um contato direto, frente a frente. E com semelhanças, né? Então, quer dizer... Exatamente, com semelhanças, sem que essas pessoas se conheçam. Perfeito. Além disso, nós temos as canalizações. E essas canalizações, diante da comunidade ufológica, elas ainda não têm o crédito suficiente, porque realmente muitos, e ocorrem, muitas pessoas inventam na realidade, né, e não são fidedignas as informações que são passadas. Bom, então, por isso que eu coloquei, e tu comentasse, a questão da complexidade, que a coisa está se tornando complexa. É que, na realidade, o fenômeno, quando se vai responder algumas perguntas sobre a fenomenologia ufológica, e quando a gente se aprofunda no fenômeno, a gente tem que fazer interligações, né, com vários assuntos. E assuntos que, para o leigo, muitas vezes surpreende, espanta, né? Mas, na realidade, devem ser feitas até para que a gente comece a caminhar e entender toda essa complexidade, ou procurar começar a entender a complexidade. A questão que tu levantou, eu acho de fundamental importância. Né? Por que nós não tivemos ainda um contato oficial? Em massa. Aberto. Oficial já teve, né? Perto. Falta vir massa. Oficial, a gente sabe que já há os governos dos grandes países, né? Os nossos grandes governantes, em épocas passadas, e eu acho que continua acontecendo, esse contato. Só que esse contato não é um contato aberto, contato de massa. Mas esse contato de massa, ele não pode... eu diria que... Por que ele não aconteceu? Porque nós simplesmente não estamos preparados. Né? Estabeleceria-se um caos em várias áreas. Por exemplo, né? Principalmente, haveria um caos religioso. Todas aquelas pessoas que seguem uma determinada religião seguem e são, de certa forma, fiéis, fanáticos, né? Então, se você lança se há um aparecimento, quebra-se toda uma formação religiosa. Então a pessoa implode. Seria um impacto. Se desestabiliza completamente. Seria um impacto religioso, político, econômico, em todas as áreas. Né? Eu citei apenas o religioso, mas em todas as áreas com relação. Então, esse cuidado eles têm. Ou seja, nós temos que nos preparar e eles também têm que se preparar. Que imaginem um contato, nós temos um contato com uma formiguinha. A dificuldade que nós teríamos para manter um diálogo com uma formiga. Né? Desculpem, mas... A proporção é semelhante. A proporção é muito semelhante, exatamente. Né? Porque nós não temos o preparo para entender que a vida pulsa no universo. E vidas inteligentes em vários estágios de inteligência. Né? Então, é difícil eles entenderem, inclusive, o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento ainda, desculpem, mas é muito primitivo. O nosso comportamento, o nosso comportamento emocional é muito primitivo. Né? Então, tudo isso faz com que seres muito mais desenvolvidos tenham cuidado, muito cuidado em manter um contato aberto de massa. O contato é feito, inclusive, com pessoas capacitadas, pessoas que já têm um desenvolvimento, um preparo, um conhecimento para manter, né, uma relação mais próxima, receber mensagens, né, e serem canalizadores dessas mensagens para a humanidade. Então, essa é a grande questão. Né? Essa é a grande questão. Muito embora a gente tenha algumas raças que são raças exploradoras, raças especuladoras, que
já agem aqui no planeta, por uma negociação que é feita com as grandes potências, uma troca, ou melhor, um compartilhar. Ou seja, eu te dou carta branca para te explorar o planeta e, ao mesmo tempo, nós acobertamos e tu nos passa uma tecnologia mais avançada. Essa é a tecnologia que eu falei. Está ficando antes, mais complicado aí. Que é uma tecnologia que nós desconhecemos ainda, né? Então tu está me dizendo, né, Carlos, que existe algumas raças que já estão aqui e que nos pesquisam, mas isso vai ser assunto do próximo bloco. A gente volta já já, fica aí que o assunto está esquentando. Olá pessoal, voltamos aqui com o programa Henrique Amaral com você, hoje falando sobre ufologia. Então no último bloco aqui com o Carlos, o nosso querido convidado, ufólogo da revista UFO, e ele está falando, né, que existem raças, tem gente que acha que extraterrestre é tudo um tipo só. Aliás, aquele tipinho, né, aquele estereótipo bem comumzinho que são os Greys, né, que são aqueles assim, pequenininhos, mas né, ele está me dizendo aqui que são várias raças. Então vocês estão vendo que esse assunto é muito complexo. A ufologia, ela tem tanta pesquisa, são inúmeras raças, objetivos, né? A própria ufologia se segmenta. Então nós temos muita complexidade no assunto e um programa muito limitado em termos de tempo aqui para a gente conversar. Eu acho que o Carlos vai ter que voltar aqui outra hora para explicar melhor. Um prazer. Para explicar toda essa confusão, né? Eu acho que tu vai ter que voltar umas 50 vezes aí, até o pessoal entender tudo isso. Ou 51. Mas, Carlos, assim, né, para a gente nos encaminhar para o final, para uma conclusão, né? Para a pessoa, eu tenho ouvido aí coisas do tipo data limite, a hora está chegando, o contato em massa está se aproximando, os avistamentos estão aumentando. Então me parece que tem algo acontecendo, né, no planeta. Me parece que nós estamos num limiar desse conhecimento. Embora meio primitivos ainda, mas né, parece que já estamos fazendo jus a esse contato. Então, assim, ó, como mensagem final, também vai ser a nossa última pergunta, o que tu diria para que as pessoas que nem sabem desse assunto, ou que estão tomando conhecimento disso agora, que caminho seguir, o que eu faço, como é que eu me intero disso, onde eu busco, né, como é que eu me expando para esse assunto? Muito bem. Bom, primeira coisa, eu diria que nós temos que buscar informações. A revista UFO e o próprio site da revista UFO, www.ufo.com.br, nós encontramos hoje um dos sites mais qualificados do mundo, do planeta. Então, ali você pode encontrar todas as informações super atualizadas a respeito do fenômeno UFO. Eu digo sobre todas as correntes ufológicas, tá? Nós vamos ter este ano, provavelmente, grandes revelações. Estão se reunindo, já tivemos uma reunião em 2018 na Rússia, com governantes da Rússia, foi uma iniciativa muito importante, e a participação de ufólogos, representantes de vários países do mundo, que criaram a chamada Coalizão Mundial para o Contato Extraterrestre. Essa coalizão, e isso está neste número, último número da revista UFO, esta coalizão tem como objetivo a formação de um grupo maior para que se consiga uma petição que vai ser encaminhada à Organização das Nações Unidas para que haja um debate, um grande debate a respeito do fenômeno UFO, tá? Do contato com outras inteligências cósmicas que nos visitam. Para que isto realmente aconteça, e vejam o grande passo que nós vamos dar a partir desse ano, prometendo grandes revelações. Esta petição tem que ser encaminhada com a Organização
de um conjunto de 32 países para que realmente isso aconteça numa grande discussão na organização, na ONU, na Organização das Nações Unidas. E isto vai acontecer este ano, porque nós vamos ter em fevereiro agora uma reunião na China com esses 32 países que vão encaminhar este documento à ONU para que nós tenhamos lá uma grande discussão. E eu acho que a partir daí a pressão vai aumentar mais ainda para que aqueles países, as grandes potências que detêm o conhecimento sobre ufologia e que até então está sendo acobertada, haja uma grande abertura de arquivos. E a partir daí, aqueles mais descrentes, aqueles mais incrédulos vão ter que pensar, refletir muito e dar a mão à palmatória e dizer que realmente toda essa pesquisa e divulgação que estamos fazendo são pertinentes. Tá? Eu considero 2020 como um ano, uma marca, um divisor de águas para a ufologia em termos de divulgação e abertura de arquivos. E fechando exatamente esse nosso bate-papo, dizer a todos que fiquem atentos. Fiquem muito atentos, porque a nossa mídia vai obrigatoriamente ter que divulgar não só o que está acontecendo no mundo em termos de avistamento, mas a informação que será passada pelas autoridades governamentais das grandes potências. Muito obrigado, Henrique. Eu acho que muito obrigado, estamos Carlos. chegando no momento final do programa. Eu acho que essa era a grande informação que eu teria que passar a todos os telespectadores. E isso é muito importante, né? Então, acho que porque hoje em dia está muito difícil também, né? Com o advento da internet, né? Facilitou muito a proliferação da informação e fica cada vez mais difícil esconder alguma coisa, né? Então, as próprias potências também estão um pouco pressionadas pela facilidade de comunicação, da globalização que a gente teve, né? É tanto avistamento, é tanta abdução, é tanto relato, né? Que só se a pessoa não quiser ver. Bom, eu não quero olhar para esse assunto, né? Mas hoje a gente já tem, né, uma grande variedade de assuntos, de pessoas falando, de revistas, de livros. Então, você que está em casa, né? O que eu diria, assim como uma mensagem final, né? Já deixa eu ver se está na hora já. Já estamos aqui indo para o fim, né? Como mensagem final, eu diria também para você que está aí, né? Que abra sua mente. E aqui a minha opinião, tá? Alguém pergunta qual é a opinião do Henrique, afinal, a respeito desse assunto, né? Eu vou dar uma opinião bem suave, né? Mas óbvia. É obviamente que eu acredito em vidas extraterrestres. Senão eu nem chamaria o Carlos, né? Eu falaria, ou chamaria para debochar, com alguns programas que eu já vi na TV, né, que chamam ufólogos, né, para fazer graça e fazer, né, piada do assunto. Para mim, este assunto é sério, é um assunto muito sério. Eu acho que nós temos que abrir a nossa mente. Em alguns séculos atrás, se achava que que o Sol girava em torno da Terra. Tamanho o nosso egocentrismo, né? Essa teoria foi quebrada depois de muito sacrifício. Hoje, nós temos que sair desta ideia, né, de que nós somos o centro do universo, ou que somos os únicos seres viventes com inteligência no universo. Então, que a gente possa expandir a nossa consciência e também desenvolvendo o nosso lado espiritual. E entendendo também que, até na parte espiritual, nós não temos só o planeta Terra que tem a espiritualidade. Os outros planetas habitados também devem ter as suas espiritualidades, que também estão muito mais evoluídas que a nossa própria espiritualidade. E quando a gente vai se abrindo e se conectando com esse grande universo, com essa grande fonte criadora do universo, a gente percebe que há vida em toda parte, que não há desperdício no universo, e que o universo é regido por leis muito específicas, e principalmente a lei do amor e a lei da evolução. Que a gente possa entrar no fluxo da evolução, despertar para o amor e abrir nossa mente e estudar cada vez mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado, Carlos. Não dá tempo agora. Muito obrigado e nos vemos na quarta-feira que vem no próximo programa. Até mais.